Introdução ao trade e análise gráfica ou análise técnica. Esse é um vídeo para iniciantes do zero, passo a passo, sem encheção de linguiça. Então quem puder já fortalece no like e bora pro vídeo. Esse é o verdadeiro mercado. Vamos do zero, vamos antes entender que trade é um termo que significa troca, significa você basicamente comprar ou vender alguma coisa. Beleza, no mundo do comércio ali internacional, o trader é o cara que tá ali negociando qualquer coisa física. Mas quando a gente fala em trade hoje, a gente tá falando de você apertar um botão para comprar e vender algum instrumento financeiro. O que é instrumento financeiro? Pode ser uma ação, pode ser uma criptomoeda, pode ser um ETF, existem vários instrumentos financeiros e o trader, ele compra e vende com o objetivo de lucrar com a diferença de preço. Quando a gente está começando no trade, às vezes a gente pensa, pô, mas esse negócio é jogatina, é cassino. É mentira! Só que isso é a maior falácia que tem, eu vou explicar por quê, porque a gente tem indicadores técnicos que conseguem apontar pra gente ali uma maior probabilidade do preço subir ou do preço cair. Então não é um achismo, não é que eu chego, fecho o olho, aperto o botão e fico rezando pro preço subir para eu lucrar com a diferença de preço. Não é nada disso, eu vou explicar realmente do zero, só que essa aqui é a parte 1, a gente vai realmente gradativamente para pegar a galera muito iniciante e depois eu vou ter a parte 2 em outros vídeos, parte 3. Dependendo de quantos likes tiver, a gente vai fazendo quase que um curso aqui, curso gratuito. Então fortalece no like para garantir que vai ter parte 2, parte 3, parte 4. Então se liga só, eu tô aqui num gráfico de preços. E o que é um gráfico de preços? A gente basicamente está falando aqui embaixo de um eixo tempo e de um eixo aqui na vertical, eixo preço. Então na horizontal, eixo tempo, na vertical, eixo preço. Ou seja, essa linha contínua, essa linha azul, ó, ela vai simplesmente mostrando que o preço do ouro, aqui no caso eu tô no ouro, ela vai mostrando que, ó, em 1º de novembro de 2018, olha ali embaixo, ó, 1º de novembro de 2018, tava sendo negociado a 1.222. Pô, beleza. É dólares, tá? Essa coluna é dólares, é só ver aqui em cima, tá? Dólar. E aí depois, ó, em 1º de abril de 2019, tinha subido, tava sendo negociado a 1.283. Ué, Caio, você tá me falando que quem comprou aqui embaixo, em 3 de setembro de 2018 e vendeu aqui, ganhou dinheiro? Exatamente. É simples assim. As pessoas ficam tentando tornar tudo mais complexo. Aí no YouTube você vai encontrar um monte de gente que fica tentando fazer o negócio parecer mais difícil do que é. Mas não me entenda mal, não tô falando que é fácil. A maioria das pessoas que tá assistindo esse vídeo vai desistir do trade, tá? Vai fazer alguns trades e tal, vai desistir. Mas algumas pessoas vão mudar completamente a vida. Então eu tenho relatos de várias pessoas que me acompanham e largaram o emprego e realmente vivem desse negócio. É totalmente possível, mas é a minoria das pessoas. Por quê? Porque exige muito conhecimento técnico, então não é só assistir essa aula, você vai ter que assistir basicamente todas as aulas aqui do canal, e também exige muito controle emocional, beleza? Então se liga só, aqui eu mostrei pra você o ouro num prazo ali grande. A gente tá falando aqui de gráfico mensal. Só que a gente também consegue observar e lucrar com a oscilação de preços em tempos gráficos menores. E aqui que tá, ó, 5 minutos, tá vendo? Coloquei. Isso daqui é o TradingView, plataforma gratuita. Eu já vou mostrar aqui a X-Station 5, que é onde de fato a gente faz trade. Ela é parceira do canal, tem que dizer por uma questão de transparência, tá? Mas eu sou cliente de fato deles. Nunca tive problema, nunca travou plataforma comigo. É muito boa a plataforma, mas vamos do zero. Isso aqui é aula 0. Vai ser mais na parte 2 ali, no próximo vídeo, que a gente vai ficando um pouco mais prática a aula. Agora eu quero que você entenda que a gente tem esses horizontes temporais. Antes eu tava falando do cara que comprou ouro em 2018, vendeu em 2021. Agora eu tô falando de gráfico de 5 minutos. Então olha ali embaixo, 25 de setembro de 2024, olha o horário, 8h15. Cara, 8h15 da manhã, o ouro tava sendo cotado a 2.655 dólares. Agora, no momento da gravação desse vídeo, são 11 horas da manhã, o ouro tá sendo cotado a 2.667. Se a gente vem aqui, ó, 8 da manhã, 8h30, beleza. E puxa, até aqui em cima, ó, até aqui em cima, é uma alta já de 0,5%. Aí você fala, cara, 0,5% é pouco. Cara, 0,5%, você fazer numa manhã, isso é bem representativo. Então, vamos entender o seguinte, a gente tá falando de você fazer dinheiro em cima de dinheiro. Então você me pergunta, Caio, dá pra ficar rico com esse negócio? Depende, você vai começar com quanto? Você vai vender um apartamento, R$1 milhão do apartamento vai botar? Beleza. 1% de 1 milhão é 10 mil reais. Então, esse 0,5% de variação, se você tá falando de um capital gigante ali, de R$1 milhão, você teria feito 5 mil reais aqui. E aqui estamos indo realmente do zero, tá? Não posso falar nessa aula inicial de alavancagem, que ia ser muito complexo, porque dá pra você fazer valores grandes
trades em cima de capital pequeno, mas isso aumenta muito o risco, que é como se você estivesse pegando dinheiro emprestado com a corretora. Vamos falar disso mais em outras aulas. Mas eu quero que você entenda que o dinheiro que você vai fazer é proporcional ao quanto de capital você tem para começar. Então, o maior erro das pessoas hoje é que elas começam no trade com 100 reais e acham que vai ficar rico em 6 meses. Cara, nem começando com 100 mil reais você vai ficar rico em 6 meses. Não é assim que a banda toca. Então se liga só, voltando aqui pro gráfico, falar mais desses negócios de tempos gráficos. Você tem aqui gráfico de 1 hora. Então você percebe, você vai comprar aqui, porque existem padrões gráficos, que também vão ser explicados. Você vai comprar a partir do padrão gráfico, que eu vou te explicar os melhores padrões gráficos nas próximas aulas, e você vai comprar esse negócio no período que você quiser. Então você quer fazer o trade ali que a gente falou anteriormente no gráfico de 5 minutos, que dure algumas horas, ou às vezes dura só alguns minutos o trade, então você compra e vende, em alguns minutos você já botou dinheiro no bolso, beleza, é day trade o nome disso, muito difícil, é a categoria que a gente chama de a Fórmula 1 do mercado financeiro. Quando você vai subindo o tempo gráfico, ó, coloquei aqui gráfico de 1 hora do ouro. Então olha ali embaixo, 5 da manhã, 8 da manhã, tá vendo? 10 da manhã. Então, nesses tempos maiores, a gente tem o que a gente chama de menos ruído. Tende a ser mais fácil você virar um trader lucrativo quando o tempo gráfico é maior. Se você for ali aquele trader que quer comprar e vender em segundos, que a gente chama de scalp, cara, isso daí, as probabilidades de você ter sucesso nisso são ínfimas. Então a maioria das pessoas não vai fazer esses trades de curtíssimo prazo que duram alguns segundos ou poucos minutos. A gente vai fazer trades que duram horas, ou dias, ou semanas, ou meses. Então você comprou hoje, só daqui a 3 meses você vai vender e vai botar o lucro no bolso. Isso vai facilitar muito a sua vida e também vai te liberar, de você não ter que ficar aqui, ó, na frente do computador. E quando a gente fala de gráficos pequenos, ó, 1 minuto, quero comprar aqui, ó, 11h03 da manhã, olha ali embaixo, sempre olha ali embaixo, ó, 11h07 da manhã, quero comprar 11h07 da manhã, quero vender 11h08, quero fazer um trade que dura 1 minuto, beleza, você vai pegar ali uma oscilação de 0,1%, tranquilo, dá pra você fazer isso usando a alavancagem, que vai ser explicado em outras aulas, você consegue fazer lucros rápidos, mas eu quero que você bote na sua cabeça que quanto menor for o tempo gráfico, mais ruído vai ter e mais difícil vai ser. O que é ruído? Cara, ruído é, por exemplo, se chega um bilionário e ele vende ouro aqui, ele chega, quero sair do ouro, chega de, já comprei ouro, fiquei anos carregando ouro, agora eu quero vender tudo que eu comprei em ouro. O cara vai apertar o botão pra vender, você vai ver esse negócio derreter. Então, tempos gráficos pequenos são mais impactados por grandes players, por pessoas que movimentam muita grana. Quando você vai subindo o tempo gráfico, ó, gráfico mensal, cara, nem o Warren Buffett consegue bagunçar esse gráfico. Ele consegue fazer uma realização ali de lucros, né? Pode até cair um pouquinho assim, mas você não vai bagunçar completamente esse gráfico, que é muito dinheiro envolvido aqui. Por exemplo, vamos aqui para a plataforma já, onde a gente realmente faz as operações de trade, e você vai ver aqui, ó, aqui estão as maiores empresas dos Estados Unidos. Vou abrir aqui o gráfico da Apple também, fechar esse aqui que eu tinha aberto. A gente tem aqui, simplesmente, a Apple é maior do que todas as empresas do Brasil somadas. Petrobras, Vale, Ambev, vai somando tudo. Apple tem mais grana, tem trilhões, tá? A capitalização de mercado dela. Então, um player grande, um player milionário, ele também tem mais dificuldade de impactar o gráfico de uma grande ação. Então, tô querendo passar aqui só a introdução do que é trade para você. Então, eu quero que você entenda a questão de tempos gráficos. Se você quer fazer a Fórmula 1 do mercado financeiro, fazer trades que durem alguns segundos ou alguns minutos, vai ser muito difícil. Você vai ter que praticamente dedicar toda a sua vida para você conseguir fazer isso. Agora, se você tem um trabalho já, cara, você tem seu emprego e você só quer fazer uma renda extra no trade, talvez seja o caso de você considerar operar tempos gráficos maiores. Até porque você vai estar lá no trabalho, você não pode ficar o dia inteiro acompanhando o gráfico. O day trader tem que ficar com o rabo sentado no sofá ou na cadeira o dia inteiro acompanhando o gráfico. Então, a questão da Apple que eu tava falando é que você tem que selecionar os ativos que você vai operar. Se você for operar uma pequena empresa, por exemplo, Apple tem 1 trilhão de capitalização de mercado. Se você vai se meter a operar uma empresa que só tem 1 bilhão de capitalização de mercado, ela tem menos liquidez, que é o que a gente chama. Então, você vai executar sua ordem ali, vai apertar para você entrar comprado, talvez ela seja executada um pouco mais acima. Você não consegue nem pagar o preço que tá saindo no mercado quando o ativo que você tá operando não é um ativo com muita liquidez. Então eu tô falando o que pra você? Que você, não sou eu, isso é você que tem que fazer, você vai ter que definir o seu perfil. Definir o seu perfil é o quê? É você definir se você vai fazer day trade em 1 minuto, 5 minutos, ou
ou se você vai fazer trades que você compra hoje, fica semanas carregando aquela posição, é um termo que a gente usa, tá? Carregando aquela posição para daqui a algumas semanas você vender. Então você vai ter que definir o seu horizonte de investimento, seu horizonte ali como trader, e você vai ter que selecionar o que você vai operar. Se vai ser grandes empresas, se vai ser pequenas empresas, se vai ser criptomoeda. Então a gente tem Forex também, que são pares de moedas. Você vai ali operar, por exemplo, euro contra dólar. Então, a gente tem uma infinidade de ativos para operar e não é a gente, tá? A gente que tá aqui do outro lado da câmera que faz essas recomendações. A gente nem pode fazer esse tipo de recomendação. É você que tem que definir o seu perfil e qual classe de ativo você vai operar. Você curte criptomoeda? Você se interessa por esse tema? Pô, cara, então talvez seja interessante você fazer trade em criptomoeda, porque você já gosta desse negócio, você tá entrosado, você gosta de assistir podcast falando sobre isso. Talvez seja criptomoeda o seu lance. Mas voltando aqui pro gráfico, pessoal, isso aqui é um gráfico de linha, tá? Então, ele é um gráfico muito simples, ele não fornece tantas informações pra gente. A gente quer mais dados aqui para tomada de decisão. Então, a gente vem aqui e a gente utiliza um negócio chamado Candlestick, ou gráfico de velas. E eu sei que tem gente que vai fechar o vídeo agora. Tem gente que é iniciante e vai se assustar com isso. Que é isso? É o jogo Tetris. Não, cara, isso daqui é um gráfico, um tipo de representação gráfica criada no Japão, lá em 1700 e pouco, séculos atrás, que eles criaram para representar a negociação de arroz futuro, e simplesmente foi ficando muito popular esse tipo de gráfico, cada vez mais pessoas foram usando, e hoje é o tipo de gráfico mais utilizado para você fazer trade, para você lucrar com a diferença de preço. E por que isso acontece? Cara, porque ele traz muito mais informação pra gente do que o gráfico de linha, que é o que a gente tinha antes. Então, a gente vai ver nas próximas aulas questão de candlestick, o que é um candlestick, como se lê isso, mas isso aqui, ó, esses candles aqui, tá vendo que é um candle corpo longo que a gente chama, esses candles maiores, eles estão mostrando urgência na parte compradora. Eles apontam para uma probabilidade maior do preço continuar subindo. Então, se eu quero lucrar com ouro, eu vou estar operando esse mercado comprado, porque a tendência, nesse momento, a tendência do preço do ouro é uma tendência de alta. Por quê? Porque ele está puxando e corrigindo, e cada vez ele vai indo mais alto. Então, isso a gente chama de uma progressão de topos e fundos ascendentes. São topos e fundos cada vez mais altos. Então, o preço puxa, vai subindo, é um monte de gente comprando. Só que uma hora, essa galera que comprou realiza. É assim que a gente faz dinheiro para pagar nossas contas. A gente realiza, então a gente vende. O que a gente comprou lá embaixo, a gente vende aqui em cima. E aí o preço do ouro ou de qualquer coisa vai passando por correções, que a gente chama. Mas depois ele vai e volta a subir. Ou seja, cara, isso aqui é uma tendência de alta. Às vezes, a gente vai ver, ó, voltando aqui para o passado, 2012, foi uma tendência de baixa no ouro. Ele caía, fazia uma pequena correção para cima e voltava a cair. Corrigia, voltava a cair. O nosso trabalho do trader que opera tendência, a gente quer identificar primeiro qual é a tendência do mercado, que a gente vai operar a favor dela. Depois a gente vai se perguntar o quanto de dinheiro eu vou colocar na reta. Então eu vou entrar num trade, eu tenho que me perguntar qual é o padrão gráfico que está aparecendo ali para eu entrar com as probabilidades a meu favor. E a outra pergunta que eu vou me fazer é qual é a relação risco-retorno dessa operação. É muita coisa para eu falar nessa aula introdutória. Só quero que você entenda que a gente se faz 3 perguntas para entrar num trade. Qual é a tendência do mercado, né? E qual é o padrão que eu tô entrando? Relação risco-retorno, ou seja, o quanto que eu tô arriscando aqui para quanto que eu vou ganhar. Ou seja, se der certo esse trade, eu vou ganhar R$100. E se der errado, vou perder 200. Tá horrível essa relação risco-retorno. Uma relação risco-retorno negativa. Você quer arriscar R$50 para ganhar 100. Você não quer arriscar R$100 para ganhar 50. Então, tudo isso vai sendo explicado, tá? Nas próximas aulas. Mas você tem que fazer essas 2 perguntas. E a terceira pergunta que você faz é quanto de grana eu vou entrar nessa operação? Você vai entrar com R$1.000? Você vai entrar com R$10.000? E a gente chega à conclusão dessa pergunta também a partir da primeira pergunta, que é o padrão gráfico. Então, se o padrão gráfico for muito bonito, que eu vou explicar o que é um padrão gráfico bonito, tem que ler o volume financeiro que tá entrando, a gente vai ver, cara, o padrão gráfico é interessante, esse que tá armando, pô, beleza, eu vou entrar com mais dinheiro do que eu entrei no trade anterior, que até tinha um padrãozinho gráfico, mas não era tão bonito. Então, a gente não vai entrar em todas as operações de trade que a gente fizer com
com o mesmo tamanho de mão. A gente vai entrar nas operações de acordo com a relação risco-retorno que ela estiver oferecendo e de acordo com o padrão gráfico que estiver aparecendo ali pra gente. Então, olha só, isso daqui se chama Heat Map ou mapa de calor. Tem um vídeo aqui no canal bem recente sobre isso, tá? Então, faz o seguinte, enquanto ainda não temos a parte 2 aqui dessa introdução ao trade e análise gráfica, quero que você assista outros vídeos do canal, vai assistindo, tá? De preferência, começa por esse aqui, Heat Map, só pra você ir entendendo a dinâmica aí do mercado, que todo dia vai ter um monte de ação subindo, vai ter um monte de ação caindo, a gente não tem que acertar todas, algumas a gente vai perder dinheiro, outras a gente vai ganhar. O importante é o lucro das operações vencedoras compensar o prejuízo das operações perdedoras. É o que a gente chama de um sistema com expectativa matemática positiva. Tudo isso e muito mais nas próximas aulas, então se inscreve no canal. E eu tenho um mini curso gratuito, tá? 100% gratuito de investimentos, não é tanto de trade, é mais de investimentos internacionais. Ele é todo em cima dessa plataforma que eu tô mostrando pra você. Então vou deixar o link desse curso gratuito aqui embaixo. Também vou deixar outros links aí do seu interesse, tá? Coisas grátis, vai estar tudo aqui embaixo. E é isso, se inscreve no canal, mete o soco no botão do like. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.